Graça e a paz, amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra. Pode se aceitar? Glória a Deus. O último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, que sempre será um livro atualíssimo. O capítulo 21, vamos ler, iniciando do versículo 1. Apocalipse 21, iniciando do versículo 1. Glória a Deus. Vamos lá. Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Glória a Deus. Estava eu ontem, saí para os afazeres, e quando eu estava voltando para casa, eu estava sozinho no carro, e ali o Senhor começou a me falar ao coração de uma forma que eu nunca tinha entendido, e o meu desejo era chegar em casa e compartilhar, né? Eu sou um pouco alvoroçado. Quando cheguei, fui logo compartilhando, né, para a Silvânia e para as meninas lá em casa. Olha, tem algo que o Senhor me falou ao coração, né? E logo senti o desejo de compartilhar com os irmãos, né? Interessante é que nós vemos aqui, né, Deus, o texto diz: Deus mesmo habitando com os homens, né? A expressão tabernáculo é habitar, tabernacular, né? E aí a gente precisaria, se fosse o caso, voltar lá para o início, né? Quando Deus no deserto manda eles fazerem o tabernáculo. Era aquele templo que eles montavam e desmontavam. Por quê? Porque eles iriam ser peregrinos, eles iriam caminhar. Então era apenas uma demonstração de que onde eles parassem, quando eles montavam o tabernáculo, era: Deus está conosco, Deus está entre nós, né? Já falamos em outras ocasiões, né, o simbolismo do tabernáculo, tudo convergindo para Jesus, né? E agora em Jesus, né, no Evangelho de João, que é um evangelho bem diferente, ele apresenta claramente Jesus como Filho de Deus. Ele diz assim: o Verbo se fez carne. O Verbo, a expressão verbo é a palavra, né? O Logos vivo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa expressão habitou entre nós é tabernaculou entre nós, né? Mais adiante ele diz assim: e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, em Jesus, Deus, agora ele se faz presente, né, corporalmente, na figura do Filho entre os homens, né? Entre os homens.
Isaías disse em uma profecia que é aplicada, né, a Jesus: o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Inclusive o próprio anjo, quando anuncia, ele fala isso a José, né? Então Jesus, ele seria o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não é o nome porque o próprio nome foi dado, né? Ele será chamado Jesus ou Yeshua. Mas a expressão Emanuel era uma profecia, Deus entre nós, né? Paulo vai contribuir com isso: Cristo em vós, a esperança da glória. Então veja onde eu estou caminhando para poder chegar aqui. Então Jesus era o próprio Deus agora, não mais de forma alegórica, né? Não mais um altar, não mais um cordeiro, né? Então ele era o altar, ele era o cordeiro, ele era o próprio Deus. Ora, e nós estamos vendo aqui em Apocalipse que vai acontecer algumas coisas quando nós de fato estivermos diante de Deus, quando nós formos tabernáculo com Deus. E aqui o texto é claro: vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma noiva para o seu esposo. Então vi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, né? E nós vamos ver o que acontece, né, com Deus habitando com os salvos. Olha aqui, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E aí, a partir do versículo 4, foi justamente quando o Senhor me falou no sábado, quando eu estava no carro. Veja a reflexão que eu vou compartilhar com vocês, né? Deus mesmo agora habitando, tabernaculando. Então acontecem algumas coisas: nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Aí versículo 4 diz assim: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E aí vai ter uma sequência que nós vamos falando aqui. Ora, se de fato isto acontece aqui, quando João transmitindo, né, esta palavra que ele recebe por revelação, né, a presença de Deus tabernaculando, presente entre nós, elimina toda lágrima. Então a gente vai ter que encontrar isso quando Jesus veio, porque Jesus não é o próprio Deus encarnado. Então o efeito dele entre nós, né, mesmo em forma de carne, ele não deixou de ser Deus. Tanto é que as maravilhas extraordinárias que ele fez. Então foi essa reflexão que eu tive na hora, me enchi de gozo no carro. Ou seja, em Jesus nós vamos ver o cumprimento de tudo que está aqui, que João ia escrever muito tempo depois, né? Então nós vamos ver Deus presente conosco, né? As nossas lágrimas serão enxugadas. Agora vamos ver se nós encontramos isso em Jesus, né? Vários momentos. Um deles foi quando ele chega ali, né? E aí a gente poderia citar vários momentos em que Jesus encontrou pranto e dor e choro. Mas vamos a alguns mais fáceis da gente trazer à memória. Por exemplo, quando ele chega ali na casa de Lázaro, Lázaro havia morrido, já fazia 4 dias que ele estava sepultado. Como estavam as irmãs Marta e Maria? Choravam muito. Inclusive é um dos momentos mais extraordinários quando João escrevendo, e só ele relata isso, ele diz: Jesus chorou. Não há nenhum versículo, né, dizendo que Jesus sorriu. Existe um versículo que ele chorou. Ele preferiu chorar, né, para nos fazer sorrir. Louvado seja o Senhor. Mas ali nós vemos o Deus encarnado cumprindo isso aqui, né, enxugando as lágrimas. Mas outra coisa interessante é quando as mulheres, né, no domingo da ressurreição, elas pegam os perfumes, as especiarias, e elas vão, né, ao túmulo, porque elas queriam perfumar o corpo do Senhor, tendo em vista que não puderam fazer, já que ele morre em meio ali ao Shabat, né, onde não se podia fazer nada, né? Então o túmulo estava vazio, né, e então Maria
chora muito, muito, né? E então o Deus encarnado, o Emmanuel, aquele que enxuga todas as lágrimas, ele diz: Maria, não chores, né? Então é isso que é maravilhoso, irmãos, né? Jesus aqui, ele pode mostrar como será a nossa vida com Deus. De fato, em Jesus, né, tudo isso que nós vamos ler aqui e meditar aconteceu. Ele foi quem enxugou as lágrimas, ele foi quem chegou, né, e foi um ombro amigo, né? Mas vamos adiante. Tem muita gente pensando no que vai achar depois do culto, então vamos adiantar, né? Então lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aí aqui, ó, e a morte não mais existirá. E aí? Vamos ver se os irmãos estão entendendo. Isso aqui, João escreveu aproximadamente 96 a 100 da era cristã, né? E Jesus morre no ano, teoricamente, 33 da era cristã. João é o último dos apóstolos. Ele recebe isso como uma revelação extraordinária, que é uma porção de toda a grandeza que ele viu, né? E ele agora vê a nova Jerusalém. Ele vê o status da vida do salvo. Tem alguém aqui salvo pelo Senhor? Aleluia! Então você já pode imaginar. Você que gosta de andar, né, com aqueles lencinhos, eu uso aqueles lencinhos, né? E às vezes quando faz evento, né, Bíblia, leva aquilo, né? E não tem coisa mais extraordinária, irmã Maria, você já percebeu as mulheres quando estão maquiadas, chorando, né? É assim, né? Tá? Porque senão borra tudo, né? Fiquem tranquilos. Lá o Emmanuel lhes enxugará todas as lágrimas. Ele fez quando esteve aqui, né? Mas o texto aqui de Apocalipse nos diz, né, que a morte já não existirá. Então, será que a gente encontra algum exemplo em Cristo dessa grande verdade, a morte deixando de existir? Será que a gente encontra? Eu encontro alguns exemplos. Encontro, por exemplo, não é, uma passagem que eu chamo a viúva do seu Naim, mas Naim é a cidade, né? Eu brinco porque já vi pregadores, né? A viúva do seu Naim, né? Mas Naim era a cidade, é uma aldeia, né? Então só tinha uma rua. Eu conheço algumas cidades, Pedrinho conhece, que só tem uma rua. Então se você entra e você sai, você se encontra ali. Assim era Naim, né? E vem uma viúva que o seu filho, o único, havia morrido. Então imagine, só tinha uma entrada e quem entrava e saía se encontrava, né? E Jesus decide ir para Naim, sabe? Tinha muitos lugares mais atraentes para ele ir, mas na verdade ele ia onde ele queria ser o Emmanuel, Deus conosco. E ele então entra em Naim, e quando ele vai com seus apóstolos, vem aquela multidão, né? E aí nós temos aqui lágrimas, nós temos pranto, que também não haverá, e temos a morte. Então nós vemos Apocalipse aqui, que seria escrito bem depois: cumprido em Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória, né? Então imagina o quadro, né? E eu vou explicar melhor. Ora, você pode ter 10 filhos, né? Quando você perde um, você não se contenta, não, mas ficaram 9, as mães. É uma perda irreparável, não é isso? Agora imagina quando você perde um único, você só tinha ele. Agora imagina numa sociedade onde a mulher, né, dependia muito da figura do homem, do dono da casa, que quando ele morria, o filho, né, seria o esteio do lar. Então ela era viúva, ela já estava fragilizada, ela era assistida
né, pela lei. A lei já abrigava, já era um trabalho social. A viúva, os órfãos, os estrangeiros, né? Mas já estava ali o filho. E agora o filho morre. Como não estava essa mulher? Sobre ela tinha esses 3 efeitos, né? O efeito da morte, ferindo, o efeito da lágrima e o efeito do pranto. Mas aqui a palavra diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá. E aí vai mais ainda: não haverá mais luto, nem pranto e nem dor. Aqui a gente já mata tudo, mas ainda tenho mais para compartilhar. Aqui a gente já mata tudo. Na figura da viúva de Naim, a gente já mata tudo aqui, né? Então o Senhor Jesus toca, né, naquele mortuário ali, e o filho levanta-se. Aleluia! Louvado seja Deus, né? Temos também filha de Jairo, né? Menina também, né? E o exemplo clássico, né, de Lázaro, e aí é mais clássico pela gravidade. Já se faziam 4 dias, e as próprias irmãs, elas até falaram para o Senhor: Senhor, Jesus disse que queria ir ao túmulo, elas já cheiram mal, 4 dias, né? E olha que eles usavam perfumes e especiarias justamente para isso, que mesmo sendo em rochas, né, os túmulos em pedra, sabe, um corpo em decomposição é terrível, né? Irmãos, isso nos reflete a alguns pensamentos. Por maior que seja o nosso pecado, por mais degradável que esteja a vida do homem, Jesus vai. Às vezes, quando a própria família diz: olha, não existe, irmãos, nós temos que aprender isso. Não há ninguém que não possa ser tratado por Cristo. Aleluia! Não há ninguém. Sabe, não há aquela pessoa que a gente descarta. Jesus não trabalha dessa forma. Não houve ninguém que recorreu a Jesus que ele não tivesse abraçado, apesar da resistência que enfrentava. Por exemplo, quando ele entrava na mesa de um pecador, na casa de um pecador, sentava-se à mesa, os religiosos fanáticos, os santos, os quais foram considerados como sepulcros caiados, diziam: come com pecadores. Mas ele podia comer com pecadores, porque ele veio para pecadores. Aleluia! Inclusive, quando ele foi questionado sobre isso na casa de Mateus ou Levi, né, que os religiosos de carteirinha sempre estão, irmãos, sempre estão, eles estão em todo o cenário. Chegaram para os discípulos: nosso mestre come com pecadores e publicanos, né? E ele então, ouvindo aquilo, ele disse: olha, os sãos não precisam de médicos. Aleluia! Os sãos não precisam de médicos. Eu não vim chamar a justos. Ai, que coisa linda! Eu vim chamar pecadores ao arrependimento, né? Então, olha que coisa linda, né? Eles enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Cristo é o Emanuel. Se nós quisermos ter uma ideia de como será a vida do salvo na eternidade, leiamos os evangelhos. É só a gente analisar o que Jesus fez. Minha tempestade ele acalmava, o mar lhe obedecia, os ventos lhe obedeciam, né? Então, os leprosos que não podiam se aproximar de ninguém por conta da lei, se aproximavam dele, né? E a sua lepra era limpa, né?
essa é a vida que está reservada para nós. Essa vida, né, João escrevendo seu evangelho diz: a vida estava nele, né? Ele está entendendo? A vida estava nele. Todos esses efeitos. Ele era Deus encarnado, portanto, a vida com ele, né, tinha que ser demonstrada assim, né? Pouco ele fazia muito. Senhor, nós não temos, alimenta essa multidão. Não temos. O alimento se multiplicava. Ele era a água para o sedento, ele era o pão para o faminto, ele era o ombro amigo. Aqui em Apocalipse diz que lá na Nova Jerusalém não haverá sol, não há necessidade, porque ele é a luz, né? E é essa reflexão que eu trago nessa noite, né? Que em Cristo nós podemos ter uma ideia da nossa vida na glória, né? É isso que nos está reservado. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, né? E essa expressão aqui acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, né? Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Glória a Deus. Temos aqui a Tainá, temos a Débora. Amém. Glória a Deus, a todos que estão nos acompanhando. O Senhor te abençoe. Até a próxima.